Graça e paz, meus queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero trazer uma reflexão hoje sobre das pessoas que não foram ainda alcançadas. Tem pessoas afastadas dos caminhos do Senhor. Tem pessoas desviadas. Tem pessoas que não ouviram ainda o Evangelho. Tem pessoas que já ouviram a palavra de Deus, mas ainda estão resistentes ou com muita hesitação para poder abraçar a salvação. Nós temos uma responsabilidade, tanto para com essas pessoas, tanto quanto para com os missionários. E a igreja precisa saber que ela tem o papel de buscar a Deus, de orar a favor das pessoas que não foram ainda alcançadas, atingidas pela salvação que vem através do Evangelho. O texto que nós vamos meditar é Romanos capítulo 10, vamos ler o verso 1 até ao verso 3. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Paulo faz uma explanação muito boa aqui, relacionando os seus irmãos na carne. E quando Paulo fala sobre os meus irmãos na carne, demonstrando a sua vontade, o seu desejo para com a salvação deles, ele está falando sobre os irmãos que são judeus como ele. Ele está falando sobre a sua parentela. Mas, ao mesmo tempo, quando Paulo fala dos irmãos na carne, Paulo também relaciona a sua pátria, relaciona a Israel, a sua nação, ao seu povo. E essa menção que Paulo faz é muito interessante, porque Paulo aborda a questão da rejeição. O povo recusou o presente de Deus, a salvação que veio através da pessoa de Jesus pelo Evangelho. O povo judeu não acatou, não abraçou essa salvação. Então Paulo diz: o desejo do meu coração, a oração, em outras palavras, a súplica a Deus por Israel é que eles sejam salvos. Portanto, Paulo expressa claramente o desejo do seu coração. Paulo expressa a súplica que ele faz, a oração que ele direciona a Deus a favor de Israel. Paulo novamente se sente compelido e relata o que se passa por dentro do seu coração, a respeito dos seus irmãos, a respeito dos seus companheiros. Paulo não se alegra porque eles tivessem rejeitado. Na verdade, eles tropeçaram na pedra. Romanos 9:32. Paulo, em Romanos 8:3, disse: eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. E aqui que nós encontramos Paulo mostrando a que ponto ele está disposto a chegar a fim de ver seus irmãos salvos por Cristo. Qual é o preço que ele é capaz de pagar para ver a sua nação aos pés de Jesus? Paulo está dizendo simplesmente que eu estou disposto a sofrer a maldição de Deus por causa da minha parentela, por causa dos meus irmãos. É uma declaração radical, é uma declaração muito forte, demonstrando a sua preocupação e o seu amor para com o seu povo. Mas não só ele fala sobre este desejo dele, este desejo do coração dele, mas ele demonstra aonde o desejo o leva. Este desejo do coração de Paulo se traduz em ação
concreta. E qual é essa ação? A Bíblia diz que ele faz oração a Deus ou por Israel. O uso da palavra oração aqui envolve a súplica. E a súplica é o tipo de oração que nós fazemos pela humildade. É um tipo de oração que nós fazemos porque não temos mais nenhuma saída. É o tipo de oração que nós fazemos reconhecendo que somente Deus pode resolver o nosso problema. Portanto, ele faz um apelo sincero de apoio aos seus companheiros. Paulo me mostra algo interessante, que ele não somente se importa com o seu povo, mas ele também ora pelo seu povo. Ele faz súplicas a Deus pelo seu povo. Paulo está, em outras palavras mais simples, querendo dizer que se houvesse um jeito de ser amaldiçoado pelo Messias, para que os meus irmãos, o meu povo, fossem abençoados e salvos por ele, eu o faria sem hesitar, eu o faria, porque eles são a minha família, eles são o meu povo, eles são aquele que eu cresci, nasci com ele, cresci junto com esse povo. Há um preço a pagar, meu querido, quando nós falamos da intercessão para ganhar almas, para a salvação dos nossos parentes. Há um preço a pagar para a salvação dos amigos, de conhecidos e da nossa nação. Por isso esse preço precisa, sim, ser bem detalhado e pago. E quando nós pagamos o preço, nós vemos o resultado. E quando eu falo de preço, eu estou vendo aquele sacrifício, eu estou vendo aquela dedicação, eu estou vendo aqueles dias de jejum, eu estou vendo aqueles dias de consagração a Deus, porque nós esperamos e aguardamos que algo aconteça, que a salvação alcança os nossos irmãos. Falando um pouco dos judeus, Paulo, ele caracteriza um pouquinho o seu povo. Ele diz, eu dou testemunho de que ele tem zelo por Deus. Paulo reconhece prontamente que Israel tem zelo por Deus, mas este zelo é um zelo, segundo Paulo, com falta de conhecimento. Ele diz, ele tem zelo, mas é zelo não segundo conhecimento. É aqui que tantas pessoas religiosas, mesmo os cristãos sinceros, se perdem. Eles têm muito zelo, eles vão à igreja, mas eles não têm conhecimento de Deus, eles não têm conhecimento da palavra, do evangelho. Há muitas pessoas dentro das nossas igrejas sem conhecimento da salvação que vem através de Jesus Cristo. Zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento, é a descrição perfeita do próprio Paulo. Paulo, antes da sua conversão, ele tinha um zelo e ele perseguia os cristãos até que Jesus fizesse um confronto, um encontro verdadeiro com ele naquele caminho de Damasco. É notável que Paulo tenha encontrado algo. É notável que quando Jesus se encontrou com Paulo, Paulo nunca mais foi o mesmo. Então ele tem algo a dizer a respeito do seu povo. E esse povo que neste momento impiedosamente está perseguindo a Paulo, pelo menos Paulo diz, ele tem zelo por Deus. Pelo menos esse povo tem zelo por Deus, mas é um zelo sem conhecimento. A falta de conhecimento, meu amado, é refletida no fato de que eles ignoram a justiça de Deus. Eles desejam estabelecer a sua própria justiça. Paulo demonstra habilmente, quando você lê Romanos 1 até o Romanos 3, mostrando qual era a forma desse povo buscar pela salvação. Esse povo corria atrás das obras da lei. Portanto, a Bíblia fala que nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Procurando estabelecer sua própria justiça, é isso que o povo fazia. Não se submeteram à justiça de Deus.
Israel tinha falta de conhecimento, mas esse não era o único problema. Eles também têm um problema moral. Eles não se submetem à justiça de Deus. As pessoas não podem vir a Jesus sem as informações corretas sobre o Evangelho. Mas as informações por si só não são suficientes para salvar ninguém. Deve haver uma submissão radical à justiça de Deus, colocando de lado a nossa própria justiça, o nosso jeito de fazer as coisas, o nosso jeito de achar que através disso seremos salvos. Novamente, não podemos negligenciar que eu tenho uma responsabilidade quanto à salvação, tanto a minha salvação, a salvação dos meus familiares, a salvação dos meus amigos. Eu tenho algo a fazer, eu tenho que fazer para que esses irmãos também venham ao conhecimento do Evangelho. Qual é o teu maior desejo? Qual é o teu maior desejo quando você vê as pessoas perdidas e longe da presença do Senhor? E o que você tem feito? Paulo fala do seu maior, Paulo fala do seu melhor desejo, Paulo fala da sua vontade mais profunda, Paulo fala com o sentido de uma aspiração profunda da sua alma pelos seus, a sua salvação. Paulo, quando ele olhava para os seus irmãos judeus, ele sentia dentro de si algo, mexia dentro dele, porque ele queria ver esses irmãos dele também salvos. Isto é nada mais, nada menos do que mudar de vida, aceitar Jesus, aceitar o Evangelho e conhecer o caminho novo que Jesus trouxe. O desejo aqui tem a ver com o seu deleite. O desejo de Paulo aqui tem a ver com o prazer, com a sua satisfação e com a sua realização. Amados, eu não serei realizado ou satisfeito se eu visse o meu filho com diplomas, com muito dinheiro, realizados na vida. Eu serei feliz, sim. Eu serei alegre, talvez, sim. Mas a profunda realização, assim como a palavra de Deus está mostrando aqui, não é porque nós alcançamos as coisas deste mundo, mas a maior realização é de ver os nossos irmãos, a nossa parentela, a nossa família nos pés de Cristo. Há muitas pessoas que ficam felizes em se alegrando muito pelas conquistas terrenas, mas eles não querem se dedicar para ver a sua família nos pés de Jesus. Muitas das vezes nós temos levado os nossos filhos para o templo e nunca colocando esses filhos aos pés de Jesus. Deste desejo se move a ação de oração. Deste desejo se move a ação da súplica, com dedicação, com muita fé. A oração de Paulo é uma súplica, é uma oração de mendigo, é uma oração indigente que se realiza a sua falta e sabe que ele depende da resposta de Deus para que haja realmente uma mudança no meio da sua parentela. Algumas lições que eu quero compartilhar rapidamente. Primeiramente, a vida de oração é uma vida de humildade. Quem se aproxima de Deus reconhece as suas próprias incapacidades e os seus próprios limites. A oração é a arma dos fracos. A oração é a arma daqueles que se sentem limitados. A igreja precisa entender que hoje, mais do que nunca, o caminho da oração é o caminho que torna a igreja mais forte e prepara ela para alcançar e ganhar muitas almas a Jesus. A segunda lição é que a vida de oração é um sinal de independência.
Quando nós buscamos a Deus, nós estamos declarando que precisamos de uma fonte exterior para nos tornar capazes, para nos tornar fortes, a fim de que nós possamos vencer as nossas limitações. Paulo era como se fosse um mendigo na oração. Ele pedia que os irmãos orassem por ele, para que ele pudesse liberar a palavra de Deus com muita ousadia e coragem. Assim foi também os discípulos no livro de Atos dos Apóstolos. Amado, uma vida de oração nos coloca na independência do poder da graça de Deus. É tempo de depender do Senhor. É tempo de dizer que eu sou dependente da graça de Deus. Então, uma vida de oração é sinal que nós dependemos do Senhor. A terceira questão aqui é que a oração leva a Deus naquilo que fazemos. Presta bem atenção. A sua oração levará a Deus naquilo que você está fazendo. Se você é evangelista, se você leva a palavra de Deus para os seus familiares, usando as redes sociais para poder disseminar ou falar e divulgar o evangelho, Deus pode chegar até você naquilo que você faz através da oração. Nossos talentos não são suficientes. As coisas nunca irão mudar, a não ser que o próprio Deus estiver no meio. As pessoas nunca irão se converter pelas lindas palavras proferidas, a não ser que o poder de Deus se achega dentro dessas palavras. É preciso levar Deus no meio daquilo que fazemos para experimentar as grandes coisas, os milagres do Senhor. A presença de Deus, através da oração, põe Deus no meio do que nós estamos fazendo. Põe Deus no meio do que nós estamos falando. A oração leva a Deus naquilo que fazemos. Você quer que Deus venha junto ao seu ministério e através da oração, Ele estará lá presente e você vai sentir a sua presença, o seu atuar na tua vida e no seu ministério. O quarto elemento aqui é que a oração disponibiliza os recursos dos céus para suprir as necessidades e os desafios da terra. Queremos ganhar almas aqui na terra, mas é preciso dos recursos dos céus. E quando nós clamamos ao Senhor, Deus manda os recursos celestiais para que os desafios da terra sejam aniquilados, derrotadas através da oração. Antes e depois da oração, você continuará sendo você. Você continuará sendo o homem. Você continuará sendo esta mulher, mas uma mulher transformada, uma mulher mudada. Este homem transformado. Por quê? Porque a oração alcança e atinge o nosso interior e muda a nossa vida. Mas presta atenção, Deus vai permanecer o mesmo. Deus sempre será este Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o povo que ora, ele consegue viver, ele consegue sim desfrutar das mudanças. Então os recursos celestiais, sabe, aquelas bênçãos dos céus, para que se vivem aqui na terra, o povo precisa encontrar o caminho da oração. A oração, como eu sempre digo, não é uma opção, mas é uma obrigação. Deus obriga o seu povo, Deus quer que o povo dele se desperta na oração, porque a oração fará com que a igreja seja diferenciada. A oração é um sinal de fé. Eu quero terminar aqui. A oração é um ato de fé. Quando nós clamamos a favor das pessoas que não conhecem o Evangelho, as pessoas que estão longe da presença de Deus, nós estamos disponibilizando a nossa fé em ação, acreditando que Deus vai agir e Deus vai realizar grandes milagres na vida desses irmãos. Eu quero encerrar aqui contando a história da conversão do meu pai. O meu pai já foi falecido há uns anos atrás, mas ele experimentou a salvação. Só que o meu pai, ele era
tão difícil de receber palavra, ele rebatia, ele era daquelas pessoas que lia a Bíblia e apontava quando você errava ou fazia coisas que não condizia a palavra de Deus, ele chamava, diz, olha, aqui no livro que você lê, essas coisas não podem acontecer, ou que tipo de crente vocês são? Então ele era tão resistente, ele era tão incrédulo, e era difícil levar uma palavra, falar com ele, para que ele possa se dizer, tudo bem, eu aceito essa proposta do Evangelho. Mas um dia Deus tocou no meu coração e eu envolvi todos os meus irmãos. Eu disse para eles, nós vamos separar um dia na semana e estaremos orando especialmente pela vida do nosso pai. E assim nós começamos, intercedendo pela vida dele, clamando pela vida dele. Eu saí daquela cidade, eu fui para outra cidade, e mesmo assim continuamos orando, clamando, anos após anos, até que um dia, não foi ninguém que bateu na porta para dizer, olha aqui, o Evangelho diz isso, não. Ele acordou um belo dia e disse para minha mãe, hoje eu vou com você na igreja. Hoje eu quero ir junto com você. E a minha mãe, diaconisa, filha de pastor, e ela ficou meio assim, será que ele quer ir para a igreja aprontar, ou alguma coisa assim desse gênero? Não, mas ela teve coragem de dizer, tudo bem, vamos sim. Então eles foram. Naquele dia, foi o dia que ele rendeu o coração dele a Cristo. E eu estava longe. Semanas depois, mês depois, ele gravou um vídeo e ele mandou para mim o vídeo dizendo assim, hoje eu sou irmão em Cristo. Hoje eu sou como ovelha para ti. E você deve me tratar hoje como uma ovelha. E eu fiquei muito feliz da vida. E aí que eu quero dizer, queridos, escute. Aonde tudo fracassou, a oração sempre venceu. É tempo de você levantar a cabeça e clamar ao Senhor, porque o seu filho voltará aos caminhos de Deus. O seu esposo pode sim se converter. Aquelas pessoas da sua família podem vir também a fé que você professa. Aonde tudo fracassou, a oração venceu. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus te leva em uma dimensão de oração em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.